Oi pessoal, eu sou o Leonardo aqui da DV Pro e hoje nós vamos falar sobre a câmera Neo ID PTZ USB. Antes de falar mais da câmera, só para esclarecer que esse vídeo está sendo gravado na câmera. Então a gente tem 3 Neo ID PTZ USB na gravação desse vídeo. Está utilizando o vMix e capturando essas câmeras na porta HDMI. Como que é? Vamos primeiro agora fisicamente sobre a câmera. A câmera, a maior dimensão da câmera é uma dimensão um pouco menor do que 17 centímetros. Então é uma câmera que cabe na mão. É uma câmera que qualquer tripé ela vai funcionar muito bem. Falando mais especificamente da câmera, fisicamente, como é que ela é por baixo. Por baixo dela, a gente tem uma saída HDMI e uma saída USB. Também a alimentação da câmera e uma saída RS-232. Para que serve cada uma dessas portas? A RS-232 é uma porta de controle, a porta USB é uma porta de controle e saída de imagem que funciona ao mesmo tempo que a porta HDMI. Agora descrevendo de onde vem a qualidade da imagem da câmera. É o bloco da câmera, essa coisa quadrada que vocês estão vendo aqui. Esse bloco ele tem um conjunto de lentes e uma eletrônica com um sensor por baixo desse conjunto de lentes. Para vocês terem um pouco ideia do que é 10x de zoom, a gente está da câmera central a uma distância de 1,5 m. Se a gente parar um pouquinho na imagem aqui, a apresentação, e fizer o zoom total, a gente vai chegar até aqui. Vocês viram só? A uma distância de 1,5 m, a gente conseguiu enquadrar o logo da DV Pro na minha camisa. Isso significa que numa igreja ou numa sala de aula, você vai conseguir fazer o plano americano a uma distância de 20 metros. Voltando agora para o funcionamento da câmera. Então, como a gente falou antes, a gente captura pela saída HDMI e controla a câmera pela porta USB. Essa câmera é compatível com UVC 1 e UVC 1.5. Isso é muito interessante porque no vMix a gente consegue fazer presets de posição da câmera e cortar pelo vMix. Nós temos também um software nosso que é capaz de controlar a câmera pela porta USB. Uma dúvida que sempre surge é qual o tamanho desse cabo USB. A resposta é depende. A câmera vem com um cabo de 2 metros, porém tem cabos especiais, extensores de USB, que podem chegar a esse cabo de controle até 20 metros de cabo USB. É interessante falar também do software que a Neo ID desenvolveu para controlar essa câmera. Aqui o software, aqui na parte da esquerda, a gente consegue ver todas as câmeras que estão conectadas. No caso desse computador, que está em cima da mesa, só tem uma câmera conectada nele. A gente tem um controle aqui, primeiro de posição, diagonal superior, diagonal inferior, para um lado, para o outro, que é o movimento de pan, e para cima, para baixo, que seria o movimento de tilt. Também nesse controle a gente consegue controlar o zoom, que é até de 10 vezes, e o foco manualmente. Além disso, é muito interessante porque nessa câmera a gente consegue setar posições. O que é isso? A gente consegue fazer presets de posições. Então aqui no menu vocês têm até 12 posições que podem ser prefixadas. Por exemplo, numa produção com mais de uma câmera, eu defino que a câmera 1 tem uma posição central e uma posição no segundo indivíduo. Como é que eu faço isso? É bem simples. Você clica em Set aqui embaixo no controle, escolhe a posição que você quer gravar. Por exemplo, a 1, ela está gravada a posição 1. Eu volto para o controle, posso modificar a posição, clico em Call, se eu quiser voltar para a posição 1, eu clico em 1 novamente, você vê que a câmera retornou para a posição inicial. Você pode fazer isso num total de 12 posições. Por último, a gente vai falar sobre as dúvidas que os clientes têm tido com essa câmera. A primeira pergunta, a pergunta mais comum é: qual a distância que essa câmera pode ficar do meu computador? A resposta clara é: a distância vai ser regulada pelo seu cabo HDMI e pelo seu cabo de controle, que no caso é um cabo USB. USB, você vai conseguir extensores USB de controle de até 20 metros. O cabo HDMI, a recomendação normalmente é 5 metros. Porém, no mercado, existem cabos óticos HDMI, ou seja, um cabo HDMI com fibra ótica dentro dele. E esses cabos, a distância dele é enorme, você pode chegar até 100, 120 metros com esses cabos. Então a resposta à pergunta, qual a distância máxima que ela pode ficar do computador? Ela pode ficar no máximo a 20 metros de um computador. Uma outra pergunta muito frequente é que alguns clientes já têm a nossa linha de câmera Neo ID PTZ e tem nela o controle Neo ID PTZ.
Esse controle funciona com essa câmera? A resposta é sim. Sim, funciona. Funciona via RS-232, mas o RS-232 é muito limitado. Ele funciona só até 5 metros e funciona só uma câmera. Então a resposta é, a gente pode usar com o Neo ID PTZ Controller? Não, não é o indicado. O melhor é controlar essa câmera ou pelo vMix, vMix na versão 4K, o Pro, ele tem o controle UVC, ou pelo nosso software desenvolvido pela Neo ID. Outra pergunta muito comum é a qual distância você pode ficar do objeto que está sendo filmado. Essa câmera tem um zoom de 10 vezes, então a gente não recomenda que o objeto filmado fique a mais de 20 metros. É uma câmera para pequenas produções, mas 20 metros é uma distância bem razoável para você enquadrar uma pessoa num plano americano, que é esse plano aqui, que a gente está sendo filmado. Outra pergunta muito feita é em relação à iluminação. Qual a quantidade de luz que é necessário para filmar com uma câmera digital? Essa câmera tem uma sensibilidade boa? Então, é importante entender que essa é uma câmera de entrada. A sensibilidade dela é uma câmera razoável. Ela funciona em ambientes com luz ok. Você não precisa ter uma iluminação de estúdio para ela fazer ela funcionar, mas é importante entender que quanto mais luz, quanto mais posicionamento de luz eu tiver dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja, dentro de um templo, a qualidade da imagem melhora sim. Então, uma das preocupações que a gente tem quando estiver instalando qualquer câmera digital é a preocupação da luz. Ela vai funcionar com iluminação não ideal? Funciona, mas é muito bom, claro, quando a gente tem uma situação de luz trabalhada, com luz feita para a câmera digital, a qualidade da imagem melhora muito. Então, sim, essa tem que ser uma preocupação quando a gente estiver filmando o posicionamento da iluminação. Outra curiosidade dessa câmera, que às vezes tem uma pergunta, é para que ela tem uma porta de áudio embaixo dela? Para fazer áudio embedded. Então, o que eu posso fazer é, se eu tiver uma produção muito pequena, com uma câmera só, um microfone só, eu pegar e colocar a entrada de áudio via P2 embaixo da câmera, ela vai via HDMI até o computador. Isso não é muito usado, pessoal, porque normalmente quando a gente está capturando com OBS ou com vMix, a gente acaba utilizando uma mesa de áudio com saída USB e capturando para o OBS. Mas em produções muito pequenas, em situações de AD, normalmente, é uma pessoa só filmando ela mesma, isso pode ser usado sim.